Olá, meu aluno querido, vamos estudar mais um pouquinho de língua portuguesa agora, pegando a vibe da morfologia. Ainda estamos na morfologia, ficaremos na morfologia há muito tempo, porque há muito conteúdo aqui para nós estudarmos. Eu vou falar para você agora a respeito dos pronomes de tratamento, tá? Bem, a primeira coisa que você tem que saber, quando você vai estudar pronome de tratamento? Em primeiro lugar, se lá no seu edital aparecer redação de correspondências oficiais, apareceu esse elemento, tem que estudar pronome de tratamento, tá? Agora, se não aparecer, apareceu apenas emprego. Emprego, aí classificação, aliás, pronome, emprego, classificação, também tem que dar pelo menos uma olhadinha. Saber quais são os pronomes de tratamento, para daí poder utilizar com convicção, né? Para poder utilizar corretamente. Perfeito? Então, vou te explicar o que é um pronome de tratamento. Quando você tiver um tratamento cerimonioso ou não, em razão de uma formalidade da fala, da própria língua, nós utilizamos alguns pronomes de tratamento, correto? E esses pronomes estão ali positivados numa tabela. Eu vou passar para você quais são os pronomes e algumas especificações sobre o uso deles, beleza? Vamos começar aqui então? Acompanhe aí na tela comigo. Pronome de tratamento, tá? Eles são empregados, tá? Os pronomes de tratamento são empregados em razão da formalidade de algumas comunicações. Algumas gramáticas vão definir pronomes de tratamento, além daqueles que apareceram na tabela, você, senhor, senhora, senhorita, fulano, cicrano, olha como é que escreve, cicrano, não é ciclano, e beltrano, também como pronomes de tratamento. Outras gramáticas vão chamar isso aqui de formas de tratamento, tá? Formas de tratamento. Então, também pode aparecer esse nome. Pronome de tratamento ou formas de tratamento. Sem problemas, não há problemas aqui para a identificação. Vamos pensar agora como pronome de tratamento, certo? Isso aqui já vai ajudar bastante. Vem comigo. Eu tenho aqui uma lista com esses pronomes, tá? Então, nós vamos apenas observar quais são os pronomes e identificar aqui para quem nós empregamos. Na maior parte dos casos aqui, vai ficar bem simples, porque nós temos uma regra gramatical, tá? Por exemplo, Vossa Excelência, certo? Nós empregamos para quem? Presidente, ministro, embaixador, governador, secretário de Estado, prefeito, senador, deputado federal, estadual, juiz, general, almirante, brigadeiro, presidente de Câmara de Vereadores. Isso aqui é o que está na gramática. Agora, para melhorar essa tabela, você vai dar uma olhada no Manual de Redação da Presidência da República. Correto? Esse Manual de Redação da Presidência da República, você pode ver no próprio curso de redação oficial, ou na internet você tem esse manual. E aí é uma lista com mais autoridades que também são tratadas por Vossa Excelência. Ok? Segundo plano de tratamento, Vossa Magnificência. Nós empregamos para quem? Para reitor de universidade. E de acordo com a gramática, também poderíamos utilizar para o reitor de universidade, Vossa Excelência. Também seria possível essa utilização. Depois, Vossa Senhoria. Tá? Eu deixo aqui a abreviatura no singular e a abreviatura no plural, para que você saiba como empregar. Empregamos para quem? Qualquer autoridade ou pessoa civil não citada anteriormente nessa tabela. Ok? Qualquer autoridade ou pessoa que não está nessa tabela. É um particular, por exemplo. Vossa Santidade, nós empregamos para o Papa. Vossa Eminência, nós empregamos para quem? Para o Cardeal. Ou Vossa Eminência Reverendíssima. Se eu empregar Vossa Excelência Reverendíssima para arcebispos e bispos. Tá? Agora, Vossa Reverendíssima, para quem? Autoridade religiosa inferior às citadas acima, tá? As autoridades citadas anteriormente. Que mais? Vossa Reverência para algum religioso sem graduação, Vossa Majestade para reis ou imperadores, Vossa Alteza para príncipe, arquiduque e duque, tá? Mas é bem improvável que apareça alguma coisa como Vossa Alteza ou esse termo Vossa Reverência. Essa tabela, na verdade, é uma tabela que eu trouxe para confortar o seu coração.
para que você pudesse pegar ali e pensar, ah, beleza, então esses são os pronomes de tratamento, eu emprego para essas pessoas, aqui está a abreviação, o mais importante mesmo que pode ser cobrado de você é o Vossa Excelência. Esse sim pode ser pode ser cobrado com mais ênfase, tá? Até aí, tranquilidade, sem grandes problemas. Vamos adiante, tá? Acompanha aí comigo. Na tela, detalhes sobre o uso dos pronomes de tratamento. Então nós podemos ter aqui, ó, Vossa Excelência e Sua Excelência. Qual a diferença de empregar vossa alguma coisa e sua alguma coisa? Depende, você pode ter uma relação direta ou uma relação indireta. Se eu disser, Vossa Excelência precisa ler esta carta, eu estou falando com a pessoa. Então, estou ali na frente do ministro, olho para ele e falo assim, Vossa Excelência precisa ler isto aqui. Tá? Então, Vossa Excelência, estou falando com o cara. Esse é o tratamento direto que eu estou dizendo. Tá? É o tratamento de que eu estou falando, chamado tratamento direto. Agora, veja comigo. Segundo caso, se eu empregar Sua Excelência, Sua Senhoria, Sua Santidade, eu estou fazendo um tratamento que indireto, tá? Eu estou falando a respeito dessa pessoa e não com ela. Veja, Sua Excelência precisa ler esta carta. Então, estou falando com alguém sobre o ministro. Estou falando, olha, entregue isso para a Sua Excelência, porque Sua Excelência precisa ler esta carta. Essa é a diferença de empregar vossa alguma coisa e sua alguma coisa. Perfeito? Olha só, existe a ideia de concordância também. Os pronomes de tratamento sempre concordam com a terceira pessoa, tá? A referência de terceira pessoa. Então é como se você empregasse a palavra você, tá? Para fazer a concordância verbal ou para empregar um pronome associado ali. Veja só o exemplo que eu vou te dar aqui. Necessitamos de que Vossa Excelência apresente, ó, concordância com a terceira pessoa do singular, os seus projetos para a campanha. Eu não posso falar os vossos projetos. Professor, mas não é Vossa Excelência? É, mas essa é só a forma do pronome. O correto é empregar seus. Por quê? Lembre-se de que sempre você faz essa substituição pela palavra você para lembrar a noção de terceira pessoa. Conseguiu fazer essa análise da concordância com a terceira pessoa, matou a identificação dos pronomes de tratamento. Essa é uma parte bem fácil. Nós vamos estudar mais pronomes dentro de uma categoria só agora. É bem simples entender isso aí, essa parte dos pronomes de tratamento. Tá? Se você conseguir resolver isso, tranquilo, não vai ter problemas. Pode ser que apareça uma questão na sua prova, tá? Pode ser que nem apareça, isso é muito comum em língua portuguesa. Você estuda, fica ali, ó, malhando Judas no estudo e algumas questões simplesmente não aparecem. Mas tem que saber, porque elas fazem parte da estruturação da língua, tá? Então isso aqui é importantíssimo para o seu estudo. Vamos pegar o próximo tipo de pronome? Coloque lá, pronomes demonstrativos. Esses são importantes por quê? Porque eles demonstram alguma coisa, eles apontam para algo. Eles possuem um referente que é pontuado no espaço, no tempo ou no texto. Tá? Ele é pontuado no espaço, no tempo ou no texto. Daí você tem a noção de proximidade e afastamento, mas ó, cuidado. Espaço, tempo e texto. Dos três elementos, o que mais cobram de você é essa aproximação no texto. Veja, olha aqui para mim. Falo para você então, um referente de pronome demonstrativo apontando espaço. Eu falo, olhe esta caneta. Esta está comigo, falante. Imagine que eu tenha ali uma caneta próxima. Eu falo, é essa caneta, um pouco mais afastada. Aquela caneta, a caneta muito mais afastada, certo? Vamos pensar aqui, ó, outro caso. Pensando ainda na construção frasal, na construção desses elementos, na ideia de tempo. Eu digo, nesta semana, é a semana presente. Eu digo, nessa semana, pode ser a semana passada ou a semana que vai acontecer. Mas aqui a ideia é de afastamento, beleza? Não é aquela em que nós estamos. Naquela semana, uma semana deslocada no tempo, com um lapso temporal grande, para antes ou para depois. Naquela semana falamos isso, naquela semana fizemos aquilo, então pode haver esse afastamento. Perfeito? Aqui está claro. Então, pronomes demonstrativos. Vamos dar uma olhadinha numa tabela?
a tabela de pronomes demonstrativos. Temos aqui, acompanhe comigo. Pronome demonstrativo pode ser dividido por gênero, ó, masculino, feminino e neutro. Aí você tem aqui a noção de proximidade. Primeira, segunda e terceira pessoa. Para o masculino, este, esta e isto. Tá? Feminino. Aliás, para o masculino de primeira pessoa, este, feminino, esta e neutro, isto. Segunda pessoa, no masculino, esse, feminino, essa, neutro, isso. Beleza? Vou arrumar aqui, ficou feio. Isso. Terceira pessoa, masculino, aquele, feminino, aquela, neutro, aquilo. De repente você está andando na rua e não sabe quem é que se aproxima, você fala, meu Deus, mas o que será aquilo? Tá? É uma forma neutra, beleza? Forma neutra. Agora, como é que nós empregamos isso? Olha para essa tabela, olha aí para a tabela. Quando eu falo da primeira pessoa, o emprego é chamado de um emprego de retomada catafórica. O que significa isso? O pronome vai apontar para alguma coisa que vai ser dita, para frente. A retomada de segunda pessoa é uma retomada anafórica, ou seja, aponta para o que foi dito, aponta para trás. E o pronome de terceira pessoa? Ele pode apontar para algo que está à frente ou algo que está atrás, ou seja, pode ser catafórico ou anafórico. Porém, tem que saber que ele retoma alguma coisa que está distante. O mais importante é que você entender essa ideia de afastamento. Mas entenda isso que eu vou te falar agora. Dizer que aponta para frente, aponta para trás, isso não é necessariamente uma regra. Isso é uma recomendação gramatical. Na maior parte dos casos acontece isso. Pode haver inversão? A palavra este apontar o que está atrás e esse apontar o que está na frente? Pode. Não há problemas. Tá? Muitos escritores já fizeram isso. E nem por isso deixaram, né, não cometeram erros de língua portuguesa. Essa é uma recomendação, uma orientação. Não é necessariamente uma regra. Perfeito? Vamos observar agora aqui alguns exemplos desse emprego. Acompanhe aí na tela. Veja só, você tem ali, a única saída é esta, rever os conceitos sobre a teoria. Você tem que reconhecer que a palavra esta é o nosso pronome demonstrativo. Qual é o referente da palavra esta? Ele está apontando para quê? Para essa frase inteira. Rever os conceitos sobre a teoria. Está apontando para aquilo que nós vamos dizer. Então, essa é a chamada retomada catafórica. Professor, as bancas cobram esse nome? Nem sempre. Na maior parte dos casos, as bancas nem cobram esse nome, catafórica. Mas é só saber, a banca quer que você saiba o referente. O pronome tal retoma o elemento tal. Muito bem. Aqui, vamos pegar outro caso. Rever os conceitos sobre a teoria. Essa é a única saída. A palavra essa retoma aquilo que acabou de ser dito. Tá? E o referente aqui está atrás. Rever os conceitos sobre a teoria. Essa é a única saída. Pronto, não tem problema. Certinho aqui. Retomada anafórica. Agora, cuidado. Quando houver mais de um referente na sentença, nós temos aqui vida e morte. Esta assusta, aquela gera dúvidas. Você vai analisar espacialmente agora. Qual das duas palavras está mais perto do começo da segunda frase? A palavra morte. Então a palavra esta retoma a palavra morte. A palavra aquela está mais afastada do início da segunda frase. Então retoma o termo mais afastado. É como se eu dissesse, morte assusta, vida gera dúvidas. Essa é a referência quando nós temos mais de um pronome, dois pronomes nesse caso. Aí você pode perguntar, professor, e se eu tivesse 3 elementos? Vida, morte e reencarnação, por exemplo. O que você vai fazer? Olha, não precisa empregar esta, essa e aquela. Faz assim, ó, a primeira, a segunda, a terceira, porque a referência fica mais clara. Muita gente pensa, ô professor, mas não tinha que usar o essa? Não é o essa que aponta para trás? Lembra que eu falei que é somente uma recomendação? Outra coisa que eu preciso de que você saiba. Nesse lance da recomendação, o pronome aqui em questão, ele está retomando o termo. Tá? Ele está retomando. E ali eu falei para você
que ele pode aparecer assim. A recomendação é que quando você faça essa retomada espacial, você utilize esta e aquela. Essas seriam as formas corretas para a utilização dos pronomes, então. Perfeito? Vamos adiante, conhecer mais pronomes demonstrativos? Olha lá, nós temos outros pronomes demonstrativos. Temos a palavra o e a palavra a. O senhor não acredita. Isso já apareceu como demonstrativo, como artigo, como um monte de coisa. Pois é. Lembra a possibilidade de várias funções. Como é que você vai saber que esses pronomes são demonstrativos? Quando você puder trocar permutáveis, então. Poder trocar pela palavra aquilo ou pela palavra aquela. Trocou o por aquilo, demonstrativo. A por aquela, demonstrativo. Geralmente, eles aparecem próximos a pronomes relativos, tá? Relativos ou próximos a preposições. Veja só, meu amigo fez o que podia para passar. Essa palavra aquilo, eu posso trocar, aliás, essa palavra o, eu posso trocar por aquilo. Vai ficar, meu amigo fez aquilo que podia para passar. E daí, vamos entender aqui, ó, a palavra que, nessa frase, é o pronome relativo. E essa palavra que retoma esse o. No momento, eu só quero que você saiba que a palavra o é um pronome demonstrativo, tá? Saiba, é um pronome demonstrativo, não é artigo. É um demonstrativo que está antes do pronome. Outro exemplo. A pessoa a que fiz menção é Joaquina. Eu tenho esse a. Esse a tem duas coisas. A preposição a e o pronome a, que é o relativo a aquela, tá? Muito bem, esse aquela. Aquela, eu poderia colocar a pessoa, tá? A que fiz menção. Aquela a que fiz menção. Perfeito? Esse que retoma esse a. Beleza? E olha que interessante, esse pronome aqui é um pronome demonstrativo, certo? Se você puder trocar por o ou por a, o que vai rolar aqui, basicamente, é um caso de pronome demonstrativo. Eu só quero saber que você só quero que você saiba que são pronomes demonstrativos aqui. Professor, e aquele acento grave? Isso aí nós vamos estudar lá nos casos de crase. Quando estivermos estudando os casos de crase, nós veremos essa matéria aí. Por enquanto, eu só quero que você entenda quais são os pronomes demonstrativos. São só esses aqui? Não. Vamos adiante aqui, ó. O que nós podemos ter ainda a palavra tal e a palavra semelhante, quando forem pronomes de tratamento. Aliás, pronomes demonstrativos, quando eu puder trocar por qualquer demonstrativo. Permutáveis, então. Se eu puder trocar a palavra tal ou a palavra semelhante por outro pronome, ele vai ser chamado de pronome demonstrativo. Veja bem, eu dei dois exemplos aqui. O primeiro exemplo. Não seria possível resolver semelhante problema. Dá para trocar esse semelhante pela palavra este? Não seria possível resolver este problema? Dá. E vai haver prejuízo para a correção gramatical? Não, não vai haver. Dessa forma que está certa. Eu vou entender que a palavra semelhante é chamada de pronome demonstrativo. Certo? Pronome demonstrativo. Frase de baixo. Tal assunto não deve ser discutido aqui. A palavra tal está especificando o assunto. Eu posso trocar a palavra tal pela palavra aquele. E ainda vai fazer sentido a frase. A palavra aquele, nessa frase, não está funcionando como um pronome? Está. Então eu classifico isso aqui como um pronome demonstrativo. Tá? Tal e semelhante são pronomes demonstrativos quando forem permutáveis, quando você puder trocar por outro pronome demonstrativo. Beleza? Essa troca aí era a troca que eu queria que você percebesse. Estudou pronome de tratamento, é mais tranquilo. Pronome demonstrativo também foi. Não é assim tão tranquilo, né? Não é a coisa mais simples do mundo, mas você consegue reconhecer. Agora, nós vamos trabalhar com uma categoria pronominal que é extremamente importante. Que categoria é essa? A categoria dos pronomes relativos, tá? Então, peço que você tenha muita atenção para identificar o pronome relativo. No momento, nós só vamos identificar. Eu quero que você saiba. Esse termo é um pronome relativo, tá? E ele pode ser trocado por esse ou não pode ser trocado. O que ele está fazendo na frase? Perfeito? Vamos começar com uma definição boa? Coloque lá.
Pronome relativo são os pronomes que promovem uma relação. Nossa, professor, que novidade. Eu sei que não é novidade, mas você tem que saber isso. Tem que conseguir identificar. Tá? Então, primeiro, morfologicamente. Eles promovem uma relação entre um substantivo e um verbo. Eles promovem uma relação entre um pronome e um verbo. E eles promovem uma relação entre substantivo e outro substantivo. Tá? E eles também podem promover uma relação entre um pronome e um substantivo. Então lembra, substantivo e verbo, substantivo, substantivo, pronome substantivo. Esses são os termos que o pronome relativo pode conectar. Lembre-se de que esse último caso aqui, substantivo, substantivo, pronome substantivo, na maior parte dos casos, na maior parte das vezes, você vai ter a palavra cujo fazendo essa conexão. Tá? Na maior parte dos casos. Perfeito? Vamos adiante. Olha só. Esses são os pronomes relativos da língua. Perfeito? E aqui eu vou explicar algumas coisas que eu quero que você anote. Pegue aí a sua caneta e vá marcando essas informações. A palavra que é um pronome relativo, certo? Que eu quero que você saiba. Essa palavra é uma palavra invariável. Tá? Então lembra, se é invariável, não tem plural, não tem feminino, tá bem? É uma palavra invariável que pode ser trocada, na maior parte dos casos, para ficar mais fácil de identificar, você pode trocar que por o qual. Sempre vai dar para trocar, professor? Não, nem sempre, mas na maior parte dos casos você pode trocar. Depois disso, lembre que a palavra que vai exprimir, vai retomar pessoas, tá? Vai retomar coisas e também vai retomar lugares, certo? Ela pode fazer menção a pessoas, a coisas e a lugares. Pode trocar por o qual ou a qual, dependendo aqui do gênero. Então, pronome invariável. Essa forma, o qual, esse o que está aqui, esse o é um artigo que acompanha o pronome. O pronome é a palavra qual, certo? O pronome é isso. Essa forma, o qual, quero que você saiba que é uma forma variável. Variável. Então, posso falar o qual, a qual, os quais, as quais, sem problemas para a correção gramatical. Beleza? Tem que só fazer a concordância ali. Esse termo qual também retoma pessoas, também retoma coisas e também retoma lugares. Beleza? Então tá tranquilo. A palavra quem, que está aqui, cuidado com ela. Eu posso trocar a palavra quem pela palavra que, sem problemas. Agora, o cuidado especial é que a palavra que só pode ser empregada para fazer menção a pessoas. Esse pronome só pode ser empregado para retomar pessoas. Agora, a palavra quanto. A palavra quanto vai possuir uma condição para ser pronome relativo. Só vai ser pronome relativo se o antecedente, tá, do quanto for um pronome indefinido, ou se for um pronome demonstrativo. Na maior parte dos casos, nós teremos a palavra tudo como antecedente, certo? Tudo quanto, por exemplo. Agora, o cuidado maior começa daqui para frente. Vou até trocar a cor da caneta. Palavra onde. Palavra onde só pode ser empregada para designar noção de lugar. Lugar físico, tá? Lugar. Então eu digo sala onde, país onde, lugar onde. Aí sim. Se eu disser alguma coisa, atenção. Se eu disser para você alguma coisa como momento onde, situação onde, tá? Caso onde, tá errado. Aí está errado. Aí eu tenho que utilizar outra forma. Veja aí na tela que forma nós vamos utilizar. Acompanhe aí. Nós vamos utilizar aqui, ó, se for o caso de trocar a palavra onde, você vai trocar por em que. Ou vai trocar por no qual. Certo? Em que ou no qual. Situação em que, caso no qual, sem problemas. Lembrando que ainda há a variação aonde,
a depender do verbo, você pode colocar uma preposição aqui. E donde, também dependendo do verbo, pode colocar uma preposição aqui. Perfeito? Até aqui, beleza. Agora vamos à palavra cujo. Palavra crítica. A palavra onde cai muito em concurso público, tá? Ajuda você a responder questões. Agora, a palavra cujo é ainda mais relevante. Primeira coisa, a palavra cujo vai exprimir para você uma noção de posse. Como se dentro da palavra cujo existisse a preposição de, tá? Dando um sentido possessivo. Outra coisa, a palavra cujo não é uma palavra interessante para você trocar, tá? Então, se a banca pedir para você trocar o pronome cujo por uma só palavra, não dá, não pode. Vou colocar uma frase aqui para mudar a sua vida, tá? É a seguinte: não troque o cujo por nada, beleza? É claro, pode haver um caso ou outro em que dê certo, mas na maior parte dos casos você vai trocar e vai ficar errada a frase. Troque a palavra cujo pela palavra que, vai prejudicar a correção gramatical, certo? Outra coisa, a palavra cujo não admite que você coloque um artigo depois, então não posso falar cujo o ou cuja a. Isso é errado, gramaticalmente falando. Outra frase, então, para mudar a sua vida aí, ó. Escreva aí. Não enfie artigos no cujo. Por quê? Vai ficar errado, beleza? Vai ter problemas se você enfiar artigo no cujo. Escreveu cujo o, frase errada, já descarte. Depois, como é que você sabe se a palavra vai ser escrita cujo ou cuja? Você tem que observar o seguinte: a palavra cujo retoma o que está atrás, mas concorda com o que está na frente. Então sempre olha a palavra da frente, tá? Para pensar na concordância. Então escreva lá: cujo aponta para trás, certo? Mas concorda com a frente, com aquilo que está na frente. Aí sim, beleza? E como você usa a palavra cujo? Quando você estiver com vontade de falar que o ou que a. Senhor, não entendi. Bem, vou te explicar então o que eu quero dizer com esse lance do que o ou que a. Veja bem, tá ali falando, aí se fala, a moça que a mãe dela morreu. Tá errado. A moça cuja mãe morreu. Essa é a forma correta. Tá falando ali o rapaz que o carro roubaram. Errado. O rapaz cujo carro roubaram. Aí sim você emprega. Então deu vontade de falar que o ou que a, cujo ou cuja. Não pode falar cujo o nem cuja a. Essas são as formas, tá, dos pronomes relativos. Então os destaques ficam a cargo de palavra que cai muito, tá? Então tem que saber diferenciar se é um pronome ou se é uma conjunção, beleza? Se é conjunção vai ter um sentido específico. Se for pronome você pode trocar por o qual ou a qual. Aí, a palavra onde, que só pode designar lugares, e a palavra cujo com todas essas regras que eu passei. Com sentido possessivo, que você não pode colocar artigo, não pode colocar artigo, mas você pode ter uma preposição antes. Você não pode pôr artigo depois. É isso que não pode acontecer. Se quando você sentir vontade de falar que o ou que a, é aí que você emprega a palavra cujo, beleza? Essa é a ideia. E concorda com o termo que vem posteriormente. Ele retoma alguma coisa, mas concorda com o termo que vem posteriormente. Calma, que eu vou ter que analisar ainda algumas frases com esse pronome. Apenas para você perceber a presença desses pronomes aqui. Fique tranquilo, nós vamos continuar o nosso estudo progressivo dos pronomes, tá? Ainda falando sobre esses pronomes aí e, consequentemente, falando sobre mais alguns. Maravilha? Respire fundo, decore quais são esses pronomes, porque daqui a pouco você vai ter que analisá-los em frases. Perfeito? Continue estudando, já vá na sequência para a nossa próxima aula, tá ok? Continue estudando, força guerreiro!